Tô aqui com ela, Oi, querida. linda. Poderosíssima Meire Mia, seja bem-vinda novamente Oi, aqui no meus nosso amores. programa. Meire maravilhosa, Obrigada. psicóloga. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquele vício emocional. Pois é, olha só. E aí, às vezes a pessoa fica pensando, ué, mas não existe só o vício químico? E eu digo, não, tem também o vício emocional. Como é que a gente sabe se você, meu querido aí e querida, que estão assistindo? Quando você tem muitos relacionamentos repetitivos e de sofrimento, sabe? Tá. Ou assim, aquelas coisas que te geram muita raiva ou que geram muito medo. Então, quer dizer, a emoção é mais ou menos as mesmas o tempo todo e você acaba atraindo situações ou atraindo pessoas que te fazem sentir mal. E o mal pode ser do jeito que você achar que tem que ser. Por exemplo, tem algumas pessoas que ficam ansiosas demais. Então elas vão fazer uma prova de direção e não consegue passar, não consegue tirar carta. Tem gente, por exemplo, que arruma confusão em tudo quanto é lugar. Então às vezes está lá sentadinho no bar, aí vem alguém lá do fundo do bar e vem criar encrenca bem com ele, sabe? Parece que atrai. Né? Então são pessoas que normalmente falam assim, nossa, por que será que eu estou sempre atraindo esse tipo de relação? Então o vício emocional é quando você não percebe que você é o próprio agente causador das desgraças da sua vida e existe um gatilho para isso. E esse gatilho, por que a gente chama de vício, né? Porque a partir do momento que você dispara o gatilho, o seu comportamento que já está viciado, ele acontece sozinho e as consequências são sempre negativas. Então a gente tem que entender assim, quando o sinal quando aqueles problemas começam a se repetir muito na sua vida. Então, tipo, hoje eu tive um relacionamento que o rapaz me traiu. Aí depois, de novo, ele trai. Então, se você começa a fazer uma somatória de relacionamentos que acabam sempre mais ou menos da mesma forma, ou de uma forma muito violenta, então você troca o relacionamento, mas o tema, a agressão, ele continua na sua vida. Então você tem que parar, esse é o sinal. Quando repetiu, tá lá, aconteceu uma vez na sua vida, tudo bem. Aconteceu duas, começa a ficar esperto, opa. Terceira, quarta vez, você fala, não, o problema sou eu. Então, esse é o primeiro sinal, assim, para você poder sair de ciclos de autossabotagem e de vícios emocionais. Por que ele acontece? Normalmente, os vícios emocionais, eles são gerados na nossa infância, é um jeito equivocado de amar. A gente não aprendeu a amar. Relacionamento amoroso, então, não, pelo que eu tô entendendo. Não, tem Olha só, tudo. eu sempre tem achei, prova, Meire, tem que era só briga. relacionado a relacionamento. Não, Olha. a gente se relaciona com tudo no trabalho. Tem chefes que são extremamente tóxicos. Sim, e tem chefe que é arrogante e você vê que parece que a pessoa tem um prazer em ser arrogante. O cara é viciado em raiva, o cara é viciado em humilhar as outras pessoas, entende? Tem, lógico, uma questão também, às vezes, do caráter da pessoa, né? Aí é complicado a gente dar diagnósticos assim, mas você percebe que existe uma raiva que fermenta dentro da pessoa, assim, ó, né? E a pessoa exala aquela raiva. Então são pessoas irritadas, então elas se relacionam com o mundo através da raiva, então é um vício pela raiva. Então, existem 3 formas básicas de você se relacionar com o mundo de forma equivocada. Então, assim, tudo começa quando a gente é pequenininho, a gente vai ter as primeiras relações dentro de casa. Às vezes a criança, ela aprende um jeito de ser. Só que aquele jeito não é o melhor jeito, só que ela não quando ela cresce, ela não vai cuidar disso, ela não vai criar uma nova forma de se relacionar com o mundo. Então, por exemplo, a criança ela pode achar que o mundo é muito ameaçador, então ela evita relacionamento. Como eu não quero ser rejeitada, eu já não quero me envolver. Lá na frente, quando adulto, o que vai ser essa criança? Vai ser um adulto que não vai querer casar. É um adulto que não vai querer ficar muito tempo num lugar, ele não quer compromisso, ele não quer responsabilidades com alguém, nada que tenha que cuidar ou ser cuidado, ele não quer essa troca. Então você percebe que essa pessoa é meio avessa a qualquer tipo de vínculo. Então esse é o primeiro tipo. O outro tipo, por exemplo, que fica meio
complicado depois lá na frente, é quando, por exemplo, na minha carência, eu quero atenção, não tenho atenção na minha casa, às vezes são muitos filhos, os pais cheios de problema para resolver, e eu começo a cuidar demais. Então é aquela pessoa que quer salvar o mundo, que daí vira um salvador da pátria, né? Que quer amar demais, se entrega demais, faz tudo pela outra pessoa, a outra pessoa faz de gato-sapato e tudo bem, né? Então aquele cuidado excessivo, você vê que é uma coisa que sai fora do normal, também é uma forma exagerada. Você percebe que um está num ponto, o outro está no oposto. Tanto a seca quanto a enchente faz mal. Porque é exagerado. Traz exatamente. problemas, né? Lá na frente vão ser as vítimas dos abusos. São as vítimas dos relacionamentos abusivos. Porque você percebe que um relacionamento abusivo, ele é um padrão, ele já começa lá, até na escolha do parceiro. O cara que domina, ele vai pegar uma pessoa mais submissa e vice-versa. Tem mulheres muito dominadoras também. É verdade. E olha, mulher quando dá para ser dominadora é pior terrível. que os homens, né? Pior, porque elas conseguem manipular psicologicamente, né? E controlar a mente é mais poderoso. E a gente vai ter também as pessoas agressivas, que são aquelas pessoas assim, que, já que você não gosta de mim, tudo é carência. É tudo baseado na carência. Você não está me vendo, não está me... né? Tem eu essa reajo à rejeição de forma agressiva. Então, eu chamo a sua atenção através da raiva. Então, são aquelas pessoas adultas, por exemplo, que já saem de manhã buzinando, xingando todo mundo. Quando faz qualquer relacionamento, é sempre brigando. Então, briga com o funcionário, briga com o marido, briga com o sócio, briga com todo mundo. É uma pessoa que exala raiva. Sim. Então, ela aprendeu a se relacionar dessa forma também equivocada. E ela pode viciar nisso. Então, por exemplo, né, às vezes a pessoa vai para uma balada, né, o jovem vai para a balada, mas ele não vai para se divertir. Porque toda vez ele vai lá e briga. Vai para arrumar confusão. Isso, então o vício dele está na raiva. E por que a gente vicia? Porque todas as emoções, elas geram uma química no nosso corpo. E essa química, querendo ou não, ela causa um certo prazer, apesar das consequências negativas. Por exemplo, quando você está com muita raiva e você xinga aquela pessoa, ou você joga alguma coisa e você extravasa aquilo, você alivia. Você fala, agora... Parece que a adrenalina sai. Assim, falei, né? Tipo, falei mesmo. Só que vem as consequências daquilo que você falou, daquilo que você fez, e aí você não aguenta as consequências, porque às vezes as consequências elas são pesadas demais, né? E tudo é assim. Então, tanto naquela pessoa que é o dependente amoroso, porque é carente, que se entrega o tempo todo, ele vai ter prejuízo às vezes financeiro, porque vai comprar presentes que não tem condição de pagar, vai querer fazer favores esquecendo da própria vida, não cuida de si para ficar cuidando só do outro. Então, todos esses comportamentos de vício emocional, eles são sempre negativos, tá? Então, o que essas pessoas precisam aprender? O relacionamento maduro. A gente só precisa amadurecer. E amadurecer é o amor responsável, do tipo, eu tenho um limite, você tem um limite, eu reconheço você como ser humano igual a mim, por isso eu olho para você no mesmo nível, não de cima e nem de baixo, é no mesmo nível, e nós vamos negociar através da comunicação. Então, quando eu consigo transformar a minha carência, a minha angústia, os meus medos, a minha raiva em palavras, sentar, sem xingar, mas colocar numa conversa clara o que eu estou sentindo, significa que eu atingi um grau de maturidade e autoconhecimento, porque sem autoconhecimento eu não consigo explicar para o outro o que está acontecendo comigo. Né? Então você percebe que houve então o desenvolvimento da área racional, não é só emoção, mas a minha razão, ela começou a funcionar para entender o que está acontecendo aqui. Então eu vou falar, olha, Bárbara, desse jeito que a gente está fazendo não está dando certo, você faz isso, eu faço aquilo, ela está percebendo que a gente está repetindo esse mesmo padrão, vamos mudar, vamos crescer junto, vamos tentar de outro jeito? E aí a gente faz esse acordo e aí junto o casal ou os profissionais, em qualquer área você vai ter o vício emocional acontecendo. Isso só acontece com adulto ou criança também, adolescente? Também. Pode gerar esse vício emocional Começa já nessa na criança. primeira...
começa em casa. Então você vai ver o padrão da criança dentro de casa. É ali que começa. Ela só vai reproduzir o mesmo padrãozinho de birra e não sei o quê até a fase adulta. Então quando ninguém e nem a criança conseguiu transformar esse padrão, ela vai crescer como criança, ela não amadureceu. Certo. Então, assim, ela pode ter 35 anos, mas ela, emocionalmente, ela vai ter um padrão de 5 anos. Então, você brigou comigo? Faço birra, não quero mais falar com você, bloqueio, sabe? Faço fofoca, acabo com a tua integridade, entendeu? Acabo com você. Eu tenho uma amiga, Meire, que toda vez que ela fala com a mãe dela, se ela fala qualquer coisa que reprove o que a mãe, né, fala alguma fala da mãe, a mãe vai lá e bloqueia ela. Ah lá, então. Eu falo, gente, como assim? Quem Mãe, é o né? adulto da relação, né? Isso. Mas você percebe que são adultos que criam crianças, mas no fundo são crianças cuidando de crianças. Porque emocionalmente ou psicologicamente, elas são crianças. A maturidade não aconteceu ali. E é uma obrigação de todo ser humano de olhar para si e falar, cara, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso resolver isso na minha vida. É uma responsabilidade de cada um. E aí, como é que a gente faz para sair, né? Como é que a gente se livra desse vício emocional? Isso. Tem cura isso? Tem. Por exemplo, ó, a gente tem que entender qual é o ganho secundário que eu tenho nisso. O que é ganho secundário? Por exemplo, tem gente, por exemplo, que não passa em carta de motorista no exame. Não passa. Ela paga lá, chega na hora, ela treina, vai super bem, faz a baliza e tal. Chega na hora da prova, ela começa a ficar muito ansiosa. Então ela começa a suar, ela começa a tremer, ela começa a sentir todas aquelas sensações horríveis e tal. E é toda vez. E ela fala assim, olha, por que eu treino, mas chega na hora eu não consigo fazer? Bom, em primeiro lugar, porque ela já condicionou, ela meio que projetou aquilo, né? Do tipo, vai automático. Ela vê o instrutor, viu a situação, é prova, já ligou o alerta e vai disparar todo o sistema lá da ansiedade. Ela pode, ela tem que tirar o vício comportamental como? Como é que a gente aprende? Existem 4 fases. É igual aprender a dirigir carro. Primeira fase é quando você nem sabe que não sabe dirigir carro. Você é inconsciente da sua incompetência. Você não sabe que sabe. Então, é aquela pessoa que simplesmente vive e não percebe. Segunda fase é quando eu percebo que eu não consigo lidar com aquilo. Eu não consigo dirigir, eu não sei dirigir. Então, eu estou consciente da minha incompetência. A terceira fase é quando eu entro, por exemplo, a dirigir e eu começo a dirigir pensando, tipo, vou engatar a primeira, agora a segunda, então eu tenho que pensar para fazer. E a última fase é quando aquilo já virou hábito. Eu nem penso e já estou fazendo. Você maquia, dirige, bebe água. Essas 4 fases, elas são iguaizinhas para comportamento. Então, para você mudar um padrão de pensamento e comportamento, porque assim, é o teu pensamento que gera uma emoção, a sua emoção, ela move o teu comportamento. Sempre assim. Então, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer o padrão antigo para você poder mudar o padrão. Você fala, olha, eu não quero mais isso, eu quero trabalhar nessa outra linha aqui. Tá? Eu quero ficar mais calmo. Então, eu vou ter que tirar aqueles pensamentos que disparam a emoção. Porque disparou a emoção, teu corpo já vai fazer tudo sozinho. Igual uma pessoa, então, por exemplo, que tem compulsão alimentar. Perfeito. Você começou a comer. Toda vez que passa por alguma aflição, começa a comer. Perfeito. Ela tem que parar antes do gatilho. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa, quando ela chega em casa, ela liga a televisão e senta no sofá. Aí ela fala assim, ai, tá faltando uma coisinha. Aí ela vai e pega qualquer coisa e detona a dieta. Qual que é o gatilho dela? O gatilho dela é ligar a televisão e sentar. Então ela não pode fazer isso, porque esse é o comportamento que chama o restante, que faz ela perder o controle. Em todos os comportamentos nós vamos ter um gatilho. Então, em primeiro lugar, ela precisa reconhecer qual é o gatilho dela. Qual é o pensamento, qual é a ação que chama para o restante. Então você tem que ter autoconhecimento. Então o legal é você assim, começar a escrever, anotar no caderninho,
quais são os momentos que você sente aquela ansiedade? Ou quais são os momentos que a pessoa te deixa extremamente irritada? O que acontece nessas situações que te deixam fora do normal para quem é viciado em raiva? Né? Então você vai percebendo o que te tira do sério, sabe? E aí você tem que entender o que eu falei do ganho secundário. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela fica muito ansiosa para tirar a carta de motorista, por exemplo, porque ela, no fundo, ela não quer tirar a carta. Ela tem uma resistência em tirar a carta. Ela quer porque ela tem todos os benefícios de tirar a carta, só que ao mesmo tempo ela pensa assim, ai, mas se eu conseguir tirar a carta, eu vou ter que ir sozinha no médico, eu tenho medo de ir sozinha no médico. Aí eu tenho medo de viajar, vou ter que viajar sozinha, porque daí não tem mais desculpa. Então ela tem que ver também se ela tem alguma coisa dentro dela que impede, isso, né? Exato, que são essas incoerências que a gente tem. Aí eu preciso tratar isso também, olha como é complexo. Gente, né? muito, né? Mas você vai conseguindo fazer isso, ó, se você não consegue fazer isso sozinha, lógico que um terapeuta vai te ajudar. Muito. Mas eu digo para você que está em casa, se você tiver paciência com você e tiver muita perseverança para você observar o seu comportamento todos os dias, sozinho, você já vai ter muitos insights. Já vai conseguir Muitos. entender. E se anotar é muito legal também, Precisa anotar, né? sabe por quê? A gente esquece. Porque quando você anota, anotar, gente, é terapêutico. Então, assim, se você não tem psicólogo, anota. Por quê? Porque você tira de você o comportamento e você consegue analisar como se você fosse uma outra pessoa. Se você estivesse enxergando isso de fora. E você precisa fazer isso para você poder melhorar você mesmo. Tá. Porque se você está com um comportamento dentro de você e você não tira ele para fora para observar, você está misturado com as emoções que você já é viciado. Então você precisa tirar para fora, escrevendo assim, ó, eu como demais doce quando tal. Então você vai escrever todas as situações que te dispara aquilo. Quando eu fico ansiosa, quando eu fico chateada. Aí você vai depois escrever quais são os pensamentos que vêm junto. Vem isso, o que eu sinto naquela hora? Aí eu sinto um comichão, eu fico agitada, não sei o quê. E o que você sente depois? Sinto culpa, eu fico mal, mas ao mesmo tempo eu fico satisfeita e tal. Então você vai anotando tudo isso, você vai percebendo o ciclo, porque é um ciclo, ele se repete. Sabe? E normalmente a gente fica chateado com a gente mesma, a nossa autoestima vai lá embaixo. Eu não consigo, olho pro brigadeiro, não consigo deixar de comer brigadeiro. Isso. Ou não consigo passar nessa prova, todas as minhas amigas Exato, fazem. é. E aí você começa a entrar na comparação, que eu acho que aí piora terrível. tudo. Porque a hora que você entra nessa comparação, aí você já realmente, você vestiu a carcaça do fracassado. Já desistiu de si mesmo e não pode. Então a gente tem que olhar pra gente dizendo assim, cara, eu tenho uma coisa que só eu vou conseguir resolver, a minha carência, sabe? Porque você pode perceber que todos os comportamentos enviesados, eles são baseados na carência. Nós queremos ser amados. E não é pelos outros, eu vou dizer pra você, não é pelos outros, é por nós mesmos. Porque às vezes a mãe e o pai deu carinho, a mãe e o pai foi participativo. Mas o ser humano, ele é carente porque ele é mesmo. Exato. E aí a gente vai percebendo, aí sim vem a parte onde você evolui. É onde você começa a perceber que a sua carência, que a alma, gente, se alimenta, sabe como? A nossa alma se alimenta dando amor, não é recebendo amor. E a gente acha que é o contrário. Dando amor. É. Então, assim, a gente vai entendendo que muitas vezes nós aprendemos errado com o romantismo, com as princesas, com essas coisas, essas histórias que pregam pra gente. Felizes para sempre. Que alguém vai me que amar, não existe. que eu preciso de alguém para me amar, porque daí eu não me amo, então o outro faz por mim. Alguém me salva, alguém me dá o dinheiro, alguém me dá... Essa cultura do vitimismo, ela é péssima para nós, para nossa saúde mental. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar, sentir um pouco de dó da gente e assumir as rédeas da nossa vida. E isso é tão complicado, Bárbara, que às vezes até no consultório, a pessoa chega lá e fala assim pro nutricionista, doutor, você dá um jeito em mim? Eu não consigo fazer dieta, dá um jeito pra mim? Me cura. Né? Tem gente que fala assim, me cura. Tipo, pega o meu problema e resolve o problema que é meu. Isso. Mais ou menos isso. Como se ela não fosse capaz. Né? Então, assim, a gente já começou a fazer um padrão, né, de que nós não somos capazes.
E isso também é cultural, Bárbara. Se a gente olhar o nosso país, Isso é o verdade. nosso país, ele tem essa história. A gente acha muito legal ser pobre, sabe? Se você falar, pô, já falei isso, já vou um monte de gente já bater em nós agora. Já, Você né? entende? E não é legal, sabe? A gente precisa aprender a ter uma relação melhor, até com o dinheiro. Sim. Porque tem gente que não consegue fazer uma boa gestão financeira, não importa se ganha bem, se ganha mal, mas porque tem medo do dinheiro. Eu acho que a primeira coisa que a gente fala para os nossos filhos que é errado é quando a criança pega o dinheiro, fala, não pega o dinheiro que é sujo. Quando você falou isso, você já mostra para a criança que não quero dinheiro, porque o dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim. Claro, não é? Aí que tá. A gente aprende exatamente que dinheiro ele vai trazer desgraça dentro de casa, os pais vão brigar por causa de dinheiro, o dinheiro é sempre uma coisa ruim, então ele sempre vai faltar na tua vida, porque ele nunca vai ser bem-vindo, você vai ter medo do dinheiro, você não vai gostar dele. Então é isso que eu falo, no vício emocional é a mesma coisa. Então, por exemplo, se a pessoa não assumir a responsabilidade que a liberdade de dirigir vai trazer, se ela não suporta isso, ela vai se boicotar até não sei quantas vezes na prova de direção. E a mesma coisa com relação a dinheiro, por exemplo. Então, por isso que o vício emocional, ele é aprisionante, ele não libera a gente para poder viver uma vida plena e feliz. Porque nós estamos aprisionados num padrão onde nós não aceitamos a felicidade plena, nós não aceitamos que nós podemos ser amados e que podemos amar e que existe um amor legal, que é respeitador, sabe? Então, assim, quando a gente começa a tirar essas crenças que estão lá de trás... E só tira se que começar não a fazem mexer, sentido, isso. Se cutucar. Precisa, porque a gente precisa do lado racional para poder fazer todo esse sistema, senão você não consegue fazer. Não pode pela emoção. Nessa hora precisa sentar com alguém para alguém enxergar isso para você. Você pode ir fazendo ali uma pré-análise, né, dessa amigos questão. Para conversar. Levar, uma coisa muito legal é assim, ó, se você percebeu que você tem um padrão ruim, fala com a tua amiga, fala com o teu marido, fala com a tua esposa. Você fala assim, olha, toda vez que começar com essa ideia, você manda eu parar. Você me chama a atenção. Porque um botão de alerta. É tão viciante que você não percebe, você já está nele de novo. É igual pensamento negativo. A pessoa é viciada em pensamento negativo. Uma pessoa pessimista, né? Isso, e automático. Tudo errado. Hoje vai chover, hoje eu vou rasgar o sapato, hoje eu vou... Tudo aquela coisa. É como se ela colocasse a lente de contato da negatividade e dormisse com ela e esquecesse de tirar. Entendeu? Então e aí ela só precisa tirar aquelas lentes para poder enxergar o mundo de outro jeito. Sabe? Mas ela viciou tanto que ela acha que ela vai deixar de ser ela se ela tirar aquelas lentes, você entende? Ela fica com medo, né? Parece que ela perde o eu dela, né? Perfeito. Mas na verdade ela nem sabe quem ela é de verdade. Exatamente, por isso que não tem outro caminho a não ser pelo autoconhecimento e pela racionalidade. Então a pessoa vai precisar desenvolver inteligência emocional, que é a razão sobre a emoção. Isso é inteligência emocional. É mais difícil isso, né, Meire? É porque nós mulheres somos mais, a gente sente mais. Nós somos mais sensíveis naturalmente, né? Então, e somos menos objetivas. Então, a gente gosta de dar uma Agora, volta. a parte boa da mulher. A mulher, ela domina o lado emocional. Então, minhas queridas amigas, você conhece muito bem todas as energias que estão aqui no teu corpo. Se você dominar um pouquinho só a questão objetiva, se você desenvolver isso, você consegue dominar o restante, né? É como uma carruagem e cavalos. Os cavalos são as emoções e o cocheiro é a parte objetiva. Dominou o cocheiro, cara, se você ensinou o cocheiro a dominar os cavalos, o resto vai muito mais fácil, entendeu? Então nós temos vantagens também, né? Não só desvantagem, né? Isso. Porque também a pessoa fala, porque a mulher é muito emoção, que aí leva tudo pro coração. Porque tem gente que não gosta nem de ter mulher no ambiente de trabalho. Não gosta de trabalhar com mulher. Mas faz sentido essa reclamação. Justamente porque as mulheres, como elas usam menos a razão, elas tendem a fazer mais fofoca,
elas tendem a se melindrar mais. E o mundo objetivo é um mundo mais corporativo, né? O mundo corporativo, ele é mais objetivo. Assim, então, assim, assado, sim ou não? E aí algumas mulheres realmente vão ter essa dificuldade. Tá. Mas ao invés de falar mal do corporativo, minhas queridas amigas, a gente tá lá para aprender. Então tem que aprender a ser mais objetiva, menos mimimi, sabe? Se chatear menos, fofocar menos, desabafar menos. O que fofoca é desabafo. Exatamente. Na verdade, é aquilo, né? O fofoqueiro, ele não quer contar a história, ele quer um aliado. Ele quer desabafar, né? Ele quer um aliado para entrar na fofoca com ele. É. Então, acho que o interessante é você ser neutro, principalmente no seu ambiente de trabalho. Entender que aquilo tem um desafio. Por exemplo, se você tem um chefe chato, você fala assim, cara, como é que eu vou desenvolver uma habilidade para eu me relacionar com essa pessoa melhor? Uma boa forma, exatamente. Isso. E outra coisa importante no vício emocional é que assim, ó, vou falar uma coisa, todo mundo tem um, viu? Todo mundo tem. Todo mundo tem? Todo mundo tem. Só que a gente enxerga no outro. Ah. Do outro eu enxergo, o meu eu não enxergo. Entendeu? Então eu preciso do outro para entender o meu padrão. Porque são padrões emocionais e a forma como a pessoa reage sempre. Você acaba se identificando com aquela pessoa. Isso. E aí você começa, às vezes, até criticar aquela pessoa, mas você, no fundo, é igual a ela. Exatamente. A gente tem, assim, níveis, né, desse vício. Tem umas que são mais, tem alguns que ficam muito fortes, aí esses são complicados, né? Mas todo mundo vai ter uma tendênciazinha a ir mais pra cá, mais pra lá. Porque nem, quando a gente se sente ameaçado, a gente tem a tendência ou de se afastar, ou a gente tem a tendência de ir atrás, a se aproximar. Ou a gente tem a tendência a ficar bravo. A gente vai ter tudo isso dentro de nós, né? Mas o que vai diferenciar se é um problema ou não é o nível, é a intensidade daquilo e o quanto que aquilo prejudica a minha vida e me traz sofrimento. Esse é o ponto. O que a gente tem que entender aqui hoje, né, nesse bate-papo, é que tem solução e que é importantíssimo você identificar. Poxa, Meire, eu poderia ficar com você aqui a tarde toda te ouvindo. Eu adoro quando você vem, adoro vir, bater nosso papo. E aí você tem que vir agora numa próxima vez que você me prometeu que você vai fazer Vou fazer uma mágica. Uma mágica dentro do conceito aí que você traz nas suas palestras. Ótimo. E eu quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo e que tem um vício emocional e quer se livrar disso de uma vez por todas. Olha aqui, meus queridos, vocês podem me seguir lá no Instagram, no YouTube. Eu tenho um vídeo também que eu falo sobre vício emocional. Manda mensagem, perguntas para o meu site, que é o www.meirecaminha.com. Eu respondo ali depois para você, pelo YouTube. E você também que quer palestras motivacionais com mágicas, entra também no meu site que a gente vai te mandar todas as informações. Muito legal. Até a próxima, Até, tá bom, muito querida? obrigada. Obrigada.